Bom, o pessoal já começou a gravar, certo? Essa é a nossa aula 9 da disciplina de Matemática Básica, tá? Curso técnico em administração do Alphatec, Recife. Hoje a gente vai trabalhar aqui a classificação das funções, certo? Função injetora, sobrejetora e a função bijetora. Além delas, nós vamos compreender o conteúdo das funções inversas, certo? A função inversa e resolvemos exercícios. Lá no Google Sala de Aula, no Classroom, eu coloquei o PDF com os slides, né? Estão lá disponíveis, coloquei no grupo do WhatsApp e também coloquei um arquivo em PDF com questões de todos os tipos de funções, tá? Das funções mais simples, de iniciar naquele conteúdo ali de conjunto, né? Até a função do segundo grau, função do primeiro grau, desculpa. Indo até a função do primeiro grau, que é o que a gente vai estar vendo na próxima aula de maneira mais forte, função crescente, função decrescente, né? Passando por tudo aquilo que a gente viu aqui até então. Então, está nessa ficha de exercício. Essa ficha de exercício tem questões bem simples, bem chulas, né? Bem simples mesmo. E tem questões bem mais complexas, que foram questões de vestibulares, muitas questões do Enem. Aí quem for fazer Enem, né, já fica atento aí que aí já, se você conseguir resolver todas essas questões nos exercícios que eu coloquei lá, e tem um gabarito, tá? Não precisa nem ficar me perguntando se acertou ou não acertou. A gente vai estar sabendo que vocês vão estar muito bem, né? E vocês vão com muita confiança, vão muito preparados para esses tipos de provas, particularmente aí do Enem. Mas como o curso é mais voltado para a área técnica, né? Para a área de organização, a área de administração, a gente vai preparando vocês aqui também para o mercado de trabalho. Então, se aparecerem questões dessas na seleção de estágio, na seleção de emprego, vocês vão chegar lá e vão chegar muito bem, tá? Agora, para isso, vocês precisam treinar em casa, precisam estudar mais, tá? Deixa eu ver aqui, a Vilazo já está colocando. Professor, já tenho dúvidas e pedidos. O senhor pode resolver mais duas questões lá na página 7 do slide. Pode ser que minha dúvida seja de outros. Tive dificuldades e não consegui fazer. Estou falando dois, pois tem umas que é com um número sobre o outro, raiz e outros não. O slide da aula 7 que me refiro, tá, Lázaro? Vamos lá, a gente vai resolver isso. Eu estava querendo propor para vocês o seguinte, como eu tenho colocado no conteúdo, resolvo algumas questões aqui com vocês, tá, certo? Mas eu não estou conseguindo resolver todas as questões. Vocês estão vendo aí que as lives, a duração dessas aulas online que eu tenho feito com vocês, tem durado quase 2 horas, né? Tem uma ou outra que dá 1h40, 1h30, mas não tem sido, eu não lembro de nenhuma aula menos de 1h30 com vocês. Então tá muito longa, né? Até para depois, quem não assistiu, então quem quiser assistir depois já fica muito pesado. Então, o que é que eu tô querendo fazer? Eu vou hoje dar o conteúdo, certo? E aí, quando for na quarta-feira, não, mas na segunda-feira, a gente vai ganhar uma folga, porque a gente tem um período aí para de 2 semanas, pelo que eu vi no plano de aula, né, que eu preparei, a gente tem 2 semanas para dar, são 2 semanas para a gente dar progressão aritmética e progressão geométrica. Aí eu vou reorganizar o plano de aula, vou colocar um dia da semana que vem, provavelmente na segunda-feira, acho que seja melhor, né, para a gente só resolver questões de funções. Aí, Vilazo, eu não resolvo hoje, tá? Essas duas questões que você está me pedindo, te peço desculpas desde já, é porque senão a aula fica muito grande e aí a gente só resolve questões na segunda-feira que vem. Pode ser assim, vocês aceitarem, obviamente, né? Eu não quero fazer nada de maneira a colocar para vocês resolverem. Então a gente fica o seguinte, a gente resolve todas as questões, fica resolvendo em casa, resolvendo, tentando resolver e tal, certo? E quando for na segunda-feira que vem, a gente tira só aquele dia para resolver questões, tá certo? Aí o que acontece, Vilaço? Tu me mandou várias questões pelo Zap, tá? Eu não parei ainda para olhar, eu baixei já, tá aqui no meu celular. O celular tá aqui, já baixei tudo para ele, tá?
E aí, eu tenho devagarinho eu vou analisando, vou olhando, porque é muita coisa. Eu estou em casa, mas ao mesmo tempo é muita coisa para se dar conta, né? Não é só que é o curso. Termina que minha cabeça fica um pouco fora de ritmo, né? Nesse período agora você naturalmente está fora de ritmo. Eu mesmo estou maluquinho com essa questão de quarentena, né? Então, eu estou um pouco desnorteado, para falar a verdade. Então é o seguinte, pessoal, a gente faz essas questões na segunda-feira que vem, a gente fecha o conteúdo na quarta-feira que vem de funções, tá? A gente mata funções ali, a gente vê função de primeiro grau, revisa, né? Porque vocês já viram isso aí no ensino médio, no ensino fundamental, a gente está mais que fazendo uma revisão, relembrando essas circunstâncias do nosso dia a dia. Pode mandar, fica tranquilo, ó. Evilás está me mandando as questões pelo Zap, tá? Ele está resolvendo, tira foto, manda para mim e fala algumas coisas para comentar a questão que ele fez. Quem quiser fazer isso também pode fazer. Evilás tem feito isso, então fica à vontade, tá? Quem estiver estudando em casa, né, que é o correto, né? Evilás está fazendo o que eu desejo que todos façam, é estudar em casa, resolver as questões e interagir comigo, certo? Então, vocês podem ficar resolvendo essas questões, podem ficar anotando as dúvidas e depois fala comigo no WhatsApp, no privado. Enfim, tem vários canais, né? Para a gente poder conversar, tem aqui também, certo? Mas aí a gente vai se... Desculpa. A gente vai seguindo aqui com o conteúdo, tá? Bom, como eu falei, eu já coloquei lá os slides. Quem puder já baixa, tá? Eu vou transmitir ele aqui, certo? Deixando claro que a apostila que está lá, com as questões, com os exercícios que eu coloquei hoje, não é uma apostila elaborada por mim, certo? É de um colega professor, que eu identifiquei ele aqui nas minhas buscas por exercícios de matemática, por conteúdo da área de funções. Então, eu não me lembro o nome dele agora, mas daqui a pouco eu vou citar o nome desse professor para dar os créditos a ele, tá? É importante que a gente mencione quem é que fez o trabalho, para que eu não leve os créditos, e sim o colega professor, que o trabalho foi dele, e reunir todas as questões em um único local, num único PDF, e está lá disponível, eu não peguei escondido, estava lá disponível, então eu peguei, e na própria apostila, lá no final, fala o nome do professor, né? Ele fala, quem quiser a apostila, pode acessar aqui, ele já coloca lá, tá? Mas vamos para cá, somos 10 pessoas neste exato momento, são 18 horas e 39 minutos, faz aproximadamente 9 minutos que nós estamos aqui, certo? Somos 11 pessoas, na verdade, agora, então já faz aproximadamente 9 a 10 minutos que nós já começamos a nossa live, então vamos agora começar o conteúdo propriamente dito. Vou começar a transmitir a minha tela do computador para que vocês enxerguem comigo o que é que eu estou enxergando aqui, certo? Pronto. Vocês já devem estar enxergando a minha tela, acredito, deixa eu ver. Vocês já devem estar enxergando a minha tela do computador, né? Bom, agora eu vou começar a transmitir a aula de hoje, tá certo? Deixa eu só voltar para o slide aqui. O slide da aula passada. Claro, eu acho que foi aqui, não foi? A gente não resolveu essa segunda questão. Não sei se é essa segunda questão que a Evilás está se referindo. Evilás, se tu puder falar no microfone. Não sei se é essa que você estava se referindo. Professor, Oi. boa noite. Você vai dar continuidade ao outro slide
Anterior é o 8? Espera só um pouquinho. É uma tossezinha aqui. Eu vou voltar um pouquinho para iniciar outro slide, tá? Só para a gente não se perder, porque eu lembro que não vi o slide todo. Não entendi. Eu vou rapidamente voltar para a função composta para depois a gente iniciar o novo slide, tá? Tá aparecendo na sua tela. Já comecei a transmissão aqui. Ah, não, então eu vou tirar, porque eu estava já com aberto o 9, que o senhor mandou. Tá certo. Bom, pessoal, a gente viu aqui a questão da função composta na aula passada, só para a gente fazer uma recapitulação do que a gente viu, né? E isso aqui também está disponível no material com a resolução de exercícios, tá certo? Como eu falei, essas questões aqui, elas são bem simples, né? Você observar que essa é uma função de primeiro grau, certo? E ele vai dar a primeira variável, a variável aqui tem y, né? Essa é a função do lucro por meio a função do lucro, né? Você vai procurar de acordo com o preço de venda de um determinado produto, aqui no caso é o sapato. Então a gente vai ter aqui que y, ou f de x, né, é igual a 0,4p ou 0,4x. E a gente aqui tem uma função do primeiro grau, certo? De a multiplicado por x mais b, né? E o b é igual a zero e a é diferente de zero, certo? Então, quem estiver estudando aí o material vai entender o que eu estou falando, né? Já deve que quem estiver estudando conteúdo de funções, propriamente dito, vai identificar que isso aqui já é uma função de primeiro grau, tá certo? Então, por isso que é importante vocês estudarem também sozinhos, né? Não ficar esperando somente os dias das aulas, se adiantar no conteúdo, para começar a identificar que tipo de função é essa, né? Essa é uma função de primeiro grau. E aí, baseado nesse conteúdo aí que eu estou colocando já, a gente já consegue ver de maneira muito clara o que é uma função de primeiro grau, e a partir da quarta-feira a gente vai começar a visualizar de maneira mais forte como é que a gente vai identificar as funções de segundo grau. Então, fica aí a dica de quem não está estudando, para na quarta-feira tentar fazer essa revisão de tudo que a gente viu, né, sobre funções, porque senão, quando chegar na quarta-feira, a gente vai estar terminando o conteúdo sobre funções e vai ter pessoas ainda com dúvidas com relação às funções, porque não está estudando em casa. Então, é preciso que você pare, pelo menos aí, se ninguém parou, se ninguém fez essa prática de estudar as funções durante esse período, eu acredito aí que vai demorar umas 2 a 3 horas para você estudar e uma rápida revisão entender o que foi trabalhado aqui, né? Então é importante que vocês venham estudando, né? Pelo menos aí 30 minutos a 1 hora por dia, o conteúdo de funções, senão, e resolvendo isso, senão você fica perdido, né? Perdido. Certo? Vamos para cá. A gente viu aqui as funções compostas, né? Tem alguns exercícios. Aí a gente vai começar a trabalhar essa questão das classificações das funções. Certo? Aí a gente já começa a ver aqui também a parte de função inversa. Certo? A gente já começa a colocar algumas informações aqui de função inversa, né? F de menos 1, certo? E aí já é um conteúdo novo para nós, que é o conteúdo que a gente vai trabalhar hoje aqui. Então, quem estiver resolvendo essas questões aqui, de função composta, certo? Nesse aqui, no exemplo 2, o slide da aula 8, não vai conseguir resolver tão facilmente, porque a gente vai estar tendo o conteúdo hoje, tá? Que é a função inversa. Se vocês observarem, a função inversa é exatamente a função que está aqui no domínio, certo? Uma vez que ela está invertendo, só o lado, certo? Para cá, ele já acha que f de menos 1 é a notação da função inversa, certo? Bom, aí aqui ele já está trazendo um conteúdo de função inversa, tá? Das funções f menos 1 de x, x mais 6 dividido por 3 e g de x, x ao quadrado dividido por 4 mais 5x. Determine a função g de f de 4. É só você aplicar e identificar qual foi a função inversa. Aí já começa a trabalhar conteúdos distintos, né? Função inversa com função composta.
para você identificar. Então, é bem legal, bem interessante essa parte, certo? Tem esse exemplo aqui. E aí tem essas funções aqui que ele pede para identificar qual é a resposta, né? A gente vê aqui nesses exercícios de funções compostas que tem funções compostas também relacionadas com a função inversa aqui para a gente poder resolver. Mas para a gente poder resolver, a gente tem que entender o que é a função inversa. Pra cá. Quando a gente começa a estudar o conteúdo de funções inversas, né, ou funções inversíveis, né, invertíveis, né, que elas podem ser invertidas, a gente precisa entender uma classificação das funções em injetora, certo? Vai ver aqui, função sobrejetora, certo? E função bijetora. Para daí a gente começar o estudo propriamente dito da função inversa, né? Os seus teoremas e a sua definição, certo? Mas vamos lá voltar para que bexiga venha a ser uma função injetora. Uma função injetora é uma função quando elementos diferentes, elementos distintos, né, partem de domínio sobre as imagens do conjunto que estão dentro do conjunto do contradomínio, certo? A gente vai ter aqui, no conjunto A, certo? A gente tem os elementos 1, 2 e 3, certo? Esse conjunto A é o conjunto do domínio, como a gente já viu, né, nas aulas anteriores. E no conjunto do contradomínio, que é o conjunto B, a gente tem os elementos 2, 4, 6 e 5. Esses elementos que estão recebendo a setinha do domínio A, 1, 2 e 3, certo? Eles formam o conjunto da imagem, tá? O conjunto que está em função, os elementos que estão em função do domínio, do conjunto do domínio, que estão recebendo, né, as setinhas, como a gente colocou aqui, né, por exemplo, 1 está em função de 2, 2 está em função de 4, 3 está em função de 5. Então, esses elementos que estão recebendo a setinha, eles são considerados conjunto imagem. Os elementos que compõem o conjunto B, eles são chamados de elementos que compõem o conjunto do contradomínio. Então, professor, o senhor está nos dizendo, só para a gente recapitular, o senhor está nos dizendo que 2, 4, 6 e 5 compõem o conjunto dos contradomínio. Exatamente. E os elementos 2, 4 e 5, certo? Compõem o conjunto da imagem. Então, 6 não faz parte do conjunto da imagem, porque ele não tem nenhuma ligação com o conjunto, com algum elemento do conjunto do domínio, certo? Ele não recebe nenhuma seta, ele não está em função de nenhum elemento do conjunto A, do conjunto do domínio. Então, 6, ele vai fazer parte do conjunto do contradomínio, mas ele não vai fazer parte do conjunto das imagens, certo? A gente vai ter aqui, no conjunto C, conjunto D, a relação f de G, né? Função f de F, função f de G e função f de H. A gente vai ter aqui na função do conjunto C, com a relação dos elementos do conjunto C com a relação dos elementos do conjunto D, esse estabelecimento de ligações, né? De 1 para 2, 2 para 4, 3 para 6. Quem é o conjunto do domínio? 1, 2 e o 3. Esses são os elementos que compõem o conjunto do domínio. Quem são os elementos que compõem o conjunto do contradomínio no conjunto D? Os elementos 2, 4 e 6. E quem são os elementos que compõem a imagem que está dentro do contradomínio do conjunto D? Os elementos 2, 4 e 6. Nesse caso aqui, todos os elementos do contradomínio que estão no conjunto D fazem parte do conjunto imagem, certo? Vocês vão verificar que aqui não tem nenhum valor externo que ficou de fora. Então, o contradomínio, nesse caso aqui, faz parte do conjunto imagem. Nesse aqui, o conjunto E, na relação da função H, certo? Conjunto E para o conjunto F, a gente vai ter uma relação também um pouco distinta aqui. A gente tem os elementos do domínio 1, 2 e 3, tem os elementos do contradomínio do conjunto F, é 1 e o 0. Se observarmos, o elemento 1 e 2, ele tem um único valor de imagem, que é o elemento 1, o numeral 1. Já o elemento 3, ele tem um valor, o 0, certo? E aí a gente pode identificar aqui 3 circunstâncias distintas, né? Três situações diferentes, para a gente poder trabalhar e analisar e começar a entender o que vem sendo uma função injetora, certo? Todos os elementos aqui do conjunto E, eles têm alguma imagem dentro do conjunto F.
mas o elemento 1 e 2 tem como valor uma única imagem, que é o elemento 1. Então, a gente vai ter aqui, dentro do contradomínio do conjunto F, a gente vai ter uma imagem, certo? Com dois domínios, certo? E vai ter uma imagem com um domínio. Todos os elementos que estão aqui no contradomínio do conjunto F possuem imagens relacionadas dentro do domínio do conjunto F. Vamos agora voltar aqui para o que ele está chamando de função injetora. Uma função injetora uma função é injetora quando elementos diferentes do domínio possuem imagens diferentes. Vamos para cá. Uma função é injetora quando elementos diferentes do domínio, certo? Possuem imagens diferentes. Vamos para cá. Possui imagens diferentes. E somente uma, certo? 2, 4, 3, 5. Essa função é a função injetora? Cada elemento aqui do domínio possui imagens diferentes no contradomínio, ou possui imagens diferentes no conjunto de imagens. Tá? Essa função aqui é injetora? Sim, cada elemento do domínio possui imagens diferentes dentro do contradomínio. 1, 2, 2, 4, 3, 6. Essa função é injetora? Não. Por quê? Por quê, professor? Porque a gente vai ter aqui que o 1 e o 2 ele possuem imagens iguais e não imagens diferentes dentro do contradomínio F. Apesar de aqui, voltando para esse primeiro caso aqui, tá sobrando uma imagem, certo? A gente tem todos os elementos do domínio, conjunto A, possuindo imagens dentro do contradomínio do conjunto B, né? Então, a gente vai ter todas aqui. Se a gente tivesse algum desses elementos do domínio faltando, sem nenhuma ligação com o contradomínio do conjunto B, aí sim a gente não teria uma função injetora. Então, em função injetora é quando os elementos diferentes do domínio, do conjunto domínio, certo? Aqui é do conjunto X, né? Variável que? Variável que, pessoal? Variável independente, certo? Então, o conjunto X, ela vai ter como valores imagens diferentes, ou seja, conjunto Y, variável dependente. Variável independente, variável dependente. Tá? Então, vamos lá. Função injetora estabelecida aqui. Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu olhar se tem alguma informação aqui. Não tem ninguém colocando nada no chat, né? Certo, Vilazo. Eu vou dar uma olhadinha direitinho, certo? Depois, com calma, e eu te dou esse feedback, se não hoje, tento dar esse feedback na quarta ou na própria segunda-feira, tá certo? Em relação à página 20, né? Do material do livro, né? Do capítulo 4, que eu coloquei lá, de um determinado livro. Um assunto, se eu não me engano, foi de funções... Agora eu não lembro. Minha memória está horrível. Mas eu lembro que a gente viu isso. Vamos lá. Não é top. Deixa eu fechar aqui. Bora. Então, a gente viu aqui função injetora, vamos ver agora a questão dos grafos, né? Se a gente observar, né, numa função injetora, f, ela vai sempre ter um x vetorial para cada y. É isso? O domínio, né, sempre vai ter um valor, uma imagem correspondente no contradomínio. Se observarmos aqui, na hora que a gente está construindo esse gráfico, nós temos dois domínios para um único elemento constituído no eixo y, né? Que no caso é a variável dependente. Então, a gente vai ter aqui um domínio, certo? Com a mesma imagem para o contradomínio, né? Então, a gente vai ter aqui que esse gráfico aqui, o gráfico de F, ele já coloca aqui, F não é injetora. Mas se observarmos esse outro gráfico aqui, né, a gente vai ter que para cada X, a gente vai estar com a ligação em Y. Né? Então, a gente vai ter aqui que para cada domínio, a gente vai ter uma imagem correspondente dentro do contradomínio. É essa informação que esse gráfico aqui, quando a gente começa a interpretar, a inferir, né, a compreender o que é que ele está querendo passar de informações para a gente,
a gente vai identificar que para cada domínio vai ter uma imagem correspondente dentro do nosso contradomínio, certo? Essas relações aqui estão dentro da lógica das funções de primeiro grau, certo? Que vai ser y ou f de x igual a x mais b, certo? Considerando aqui que b está partindo, né? Olha aqui, está partindo, acho que seria 1 aqui, não sei como ele está colocando aqui o valor que ele estaria estabelecendo. E ele coloca aqui, se f e g são funções cujos gráficos são representados por, e a gente tem esses gráficos, o gráfico de f não seria uma função injetora, certo? E o gráfico g, sim, seria uma função injetora, que para cada domínio, né, para cada imagem do domínio, desculpa, para cada elemento do domínio, teríamos um elemento de imagem dentro do nosso contradomínio. Então, está muito claro aqui essa correspondência. Se caísse uma questão dessa no Enem, se caísse uma questão dessa aqui no Enem, por exemplo, ou na seleção de estágio, na seleção de emprego, identifique qual a função, que tipo de função é esta, né? Injetora, sobrejetora, bijetora. Aí você teria que entender, né, o que é uma função injetora e o que não é uma função injetora, sobrejetora e bijetora, tá? Mas aqui ficou muito claro essa questão. Aqui a gente tem uma questão de segundo grau, né? Classificação aqui da função de segundo grau. Eu vou passar porque a gente vai ver isso aqui na quarta-feira, certo? Mas só para explicar aqui para vocês, a gente tem uma parábola aqui, certo? Com duas raízes, certo? Que estão tomando formas, e a gente está começando a identificar uma parábola côncava, né? E aí a gente vai ter identificado aqui que A vai ser maior que zero e A negativo, né? A menor que zero, sendo A diferente de zero. Quando é negativa, ela vai estar com uma parábola invertida, vai estar com cavidade para baixo, tá? E aí a gente vai ter aqui aquela questão do delta igual a menos B e por aí vai. Na quarta-feira a gente vai ver isso aqui nas capas. A gente tem aqui também essa função f de x igual a x ao cubo, né? X a terceira. Então a gente vai ter aqui, ó, para cada valor identificado aqui no eixo das abscissas, né? Que é o eixo x, né? Menos 2, menos 1, certo? 1 e 2. A gente vai ter um valor identificado no eixo das ordenadas, certo? Que seria o eixo do y. A gente vai ter aqui, ó, para cada menos 2 que está no eixo das abscissas, a gente vai ter um valor identificado aqui, provavelmente seria menos 8, né? Menos 1, a gente vai ter aqui, provavelmente, pelo que eu estou identificando aqui, vai ser 1,5. Professor? Oi? Isso tudo é da injetora, né? Tudo isso aqui é da injetora. Você identificar para cada elemento que está no domínio, que está no domínio, certo? Ou seja, no eixo das abscissas, que a gente vai colocar aqui sempre aqui, o domínio, a gente vai ter um elemento identificado no eixo nas imagens do contradomínio, né? Que é o eixo y, na função do primeiro grau. Aí, no caso, esse segundo não é. Não, o segundo também é. Se você observar aqui, certo? A gente vai ter alguns elementos aqui que vão estar, para cada valor identificado no domínio, vão ter diferentes imagens no contradomínio. Certo? Então, se você observar aqui, a gente vai ter aqui, por exemplo, menos 3. Menos 3 provavelmente vai estar para 2. Ah, tá, entendi. Então, a gente vai identificando aqui onde é que está, para a gente poder fazer essa ligação. Se a gente tiver menos 2... Se a gente for fazer a ligação, vai ver que cada x está para cada y. Isso, considerando que f de x é igual a y, tá, pessoal? Sempre lembrando que f de x é y. Aí, então, a gente teria que, como leitura, fazeríamos, vamos lá, que para cada y igual a, vamos supor, a 2, para cada y igual a 2, né? Ou seja, f de x igual a 2, então x ao cubo seria 2 ao cubo, seria 2 multiplicado por 2, 4 multiplicado por 2, daria 8. Então, para cada 2, para cada elemento, né, o elemento 2, dentro do domínio, teria como imagem, no contradomínio, o valor 8. Né? E a mesma circunstância tem aqui, ó, menos 2, dentro dessa função, né, elevado à terceira, a gente tem aqui menos 2, elevado à terceira, a gente vai ter menos 8, certo? Então, para cada valor
um único valor, né, identificado como -2, o elemento, né, no conjunto do domínio a gente vai ter dentro do conjunto do domínio o valor -8. Mesma circunstância aqui, né, -1 ao cubo, né, a gente teria um valor 1. Né, então a gente vai identificar aqui, -1, desculpa. A gente vai identificar aqui que a gente vai ter esse domínio e essa imagem dentro do conjunto domínio identificada claramente, até a gente construir essa curva, né, essa função identificada aqui, esse gráfico, não é uma reta, né, mas está bem semelhante. É uma curva como se fosse um S. Pode falar. Certo. Outra coisa, não, não é da aula, não, é lá no grupo. Tem, eu acho que umas 3 a 4 pessoas querendo entrar e não tá conseguindo. Tá no grupo do WhatsApp, é? É, no grupo do Alphatec, do grupo sim. Estão dizendo que não estão conseguindo entrar. Deixa eu olhar aqui para ver o que foi que eu... Deixa eu botar o link novamente aqui. Pode ser que tenha alguma acontecendo algum problema. Oi, turma, boa noite. Eu não estava vendo que vocês estavam com dificuldades. Só agora que fui informado, então coloquei o link novamente para vocês tentarem entrar. Tá joia? Pronto, mandei uma informação lá para o grupo do WhatsApp. Eu botei lá. Espero que o pessoal consiga entrar. Bom, vamos lá, vamos continuar aqui. Espero que o pessoal consiga entrar. Não sei explicar porque o pessoal não estava conseguindo entrar. Vocês estão conseguindo esperar um pouquinho se o pessoal consegue entrar ou não? Vocês conseguiram visualizar o que eu coloquei lá no grupo? Pessoal, vocês estão aí? Se o pessoal conseguisse entrar, seria melhor, né? O pessoal parece que está sem paciência. Bom, vamos lá. Vamos continuar. É por isso que eu peço para que, se puder entrar, eu comecei aqui a live, né, propriamente, mas sem gravar, eu comecei quase meia hora antes, né? Algumas quase foram as 4 pessoas que entraram antes, se pudessem entrar antes. Bom, eu acho que pode ser, a possibilidade maior é que seja realmente a internet, né? Mas fiquem tranquilos que a gente vai estar disponibilizando essa aula. Deixa eu colocar aqui, a aula está sendo gravada. Vamos assistir.
Vamos para cá, pessoal, vamos continuar. Vamos focar aqui, senão a gente vai ficar com a live enorme, como eu havia dito a vocês, tá? O pessoal deve estar com algum problema na internet, então realmente não está conseguindo entrar. Eu não posso criar aqui outra chamada de vídeo, né? Se eu criar outra chamada de vídeo aqui, vai ficar enorme isso aqui. Vou ter que interromper essa para as outras pessoas entrarem, né? Eu não sei como é que vai ficar a gravação vai ficar horrível. Bom, vamos lá, vamos continuar. Infelizmente, eu não posso parar isso aqui, senão a gente vai ficar com problema aqui, tá? Oi, Stephanie, você quer que eu explique o quê? Por gentileza, diga que aí eu tento. Quer que eu explique qual parte? É esse gráfico aqui que você quer que eu explique? É isso? Stephanie, você está aí? Já vou explicar o gráfico. Vamos lá. A gente tem aqui, Stephanie, uma função, certo? Que ela vai estar comunicando, dando algumas informações para a gente, né? A partir desse gráfico. A gente tem aqui o eixo das abscissas, que é o eixo X, certo? E o eixo das ordenadas, que é o eixo Y, tá bom? No eixo X, como a gente já sabe, ficam as informações que estão relacionadas ao domínio, certo? E no eixo Y, que é o eixo das ordenadas, que ficam as informações estabelecidas no conjunto imagem, que estão dentro do contradomínio, certo? A gente vai ter aqui que nessa função, f de x igual a x ao cubo, né? X ao terceiro, faz como você queira chamar. A gente vai ter aqui que para cada elemento que está dentro do domínio de x, a gente vai ter uma imagem distinta, uma imagem diferente dentro do conjunto de contradomínio, e vai estar no eixo y. A gente tem que f de x igual a x ao cubo. Se a gente colocar, considerando que x, por exemplo, a gente estabelece um valor aqui como 2, né, então a gente vai verificar que 2 a terceira, né, a roda terceira vai dar 8. Então a gente vai ter que, para cada elemento, ou melhor dizendo, para cada o elemento 2, né, vai ter como imagem dentro do ponto domínio de y o valor 8. Se a gente colocar 1 ao cubo, nós vamos verificar que 1 ao cubo teremos como imagem o valor 1 no ponto domínio. Mesma circunstância se a gente considerando que está dentro dos conjuntos de números reais, menos 2 elevado ao cubo, a gente vai ter menos 8, né, que está aqui embaixo. Aqui não está descrito, né, mas dá para verificar, né? E a gente vai verificar que a gente vai ter aqui menos 8, menos 2 igual a menos 8, né? A gente vai ter aqui o domínio menos 2 ligado à imagem menos 8 dentro do conjunto do contradomínio Y, tá bom? Mesma circunstância a gente tem nesse outro gráfico aqui. Para cada domínio a gente vai ter um único valor de imagem dentro do nosso contradomínio, certo? Então a gente vai verificar aqui. E esses valores, eles são adequados às circunstâncias que a gente pode estabelecer aqui no conjunto que a gente considera como injetora, né? Para cada elemento do domínio, a gente vai ter elementos sendo ligados, sendo interligados de maneira distintas dentro do conjunto de imagem que faz parte do conjunto domínio, do contradomínio, desculpa. Certo? Então, a gente vai ter essas informações aqui. Deixa eu voltar para cá, verificar se você compreendeu o que está entendendo. Tá? Deu para entender agora? Show de bola. Se deu para entender, vamos avançar aqui. Certo? Isso aqui foi o conjunto a injetora. É muito que o pessoal pudesse aproveitar, mas infelizmente o pessoal não tá conseguindo mesmo.
Eu realmente não sei o que está acontecendo. Vamos lá, vamos voltar para cá. Bom, pessoal, vamos lá. Vocês estão aí, né? Vou voltar para cá. Vamos lá. A gente vai ter agora aqui a função sobrejetora, tá? O que é uma função sobrejetora? A gente viu ali que a função injetora são os elementos do domínio que têm algum tipo de relacionamento distinto com os elementos das imagens que estão no contradomínio. Certo? Na função sobrejetora, a gente vai ter o seguinte, certo? Se vocês observarem os elementos que compõem o domínio, né, no conjunto A da função F aqui, a gente tem 1, 2, 3 e 4. No conjunto B, que é o contradomínio, a gente tem 1, menos 1, desculpa, o 2 e o menos 3, certo? Se a gente observar no conjunto F, a gente vai ter aqui, ó, no conjunto A, desculpa, em função F, né, relacionada a B, né, vai ter aqui que o domínio tem como relação o elemento menos 1. O elemento 2 tem como relação o elemento 2 também dentro do conjunto imagem do contradomínio, certo? O 3 e o 4 a gente vai ter como relação essa questão aqui com imagens semelhantes, né? Tanto o 2 quanto o 4 vão estar com imagens semelhantes. Então, a gente vai ter aqui o 3 com o menos 3, e assim segue dentro dos outros conjuntos, né? Com essas relações de funções de domínio, imagem contra domínio. Então, a gente vai ter aqui uma função é sobrejetora quando o conjunto imagem é igual ao contradomínio, ou seja, todo y é imagem de algum x do domínio, tá? Então, ele está dizendo aqui para a gente o seguinte, que todo elemento que está dentro do conjunto imagem tem que ter algum domínio estabelecido para ele, certo? Vamos repetir. Uma função é sobrejetora quando o conjunto imagem, tá aqui os conjuntos de imagem, certo? Então, aqui os elementos que compõem, que são parte do conjunto imagem, que estão dentro do contradomínio, certo? Quando o conjunto imagem é igual ao contradomínio, ou seja, todo y é imagem de algum x do domínio. Se a gente observar aqui, certo? Menos 1, ele possui uma relação com o seu domínio. 2 possui uma relação também aqui, 2 com 4, né? O menos 3 possui essa relação aqui, né? Do y com x, certo? E todo y é imagem de algum x do domínio. Então, a gente vai ter aqui todo y. Quem é todo y? É o conjunto das imagens, tá? Menos 1 tem alguma relação com o x do domínio. Menos 1, qual é a relação que ele tem aqui com o x do domínio? Com 1, certo? Todo x é imagem de algum x do domínio. 2, qual é a relação que ele tem aqui? É a imagem de algum x do domínio. Tem a relação com 2 e com 4, tá? Menos 3, qual é a relação que ele tem aqui? Com 3, tá? A relação do 11, do 12 e o 3 também tem relação com alguma imagem do domínio. Então, ele fala com a relação de algum x do domínio. Então, ele está admitindo aqui que pode existir, né, essa relação com mais de um domínio para ser sobrejetora, tá certo? Aí, se a gente começa a ver algumas características distintas aqui entre o que é uma função injetora e uma função sobrejetora. A função injetora, ela está partindo do domínio para o conjunto imagem, tá? A gente observar que ele está partindo do conjunto imagem, do domínio para o conjunto imagem, quando elementos diferentes do domínio possuem imagens diferentes, certo? Então, ele deixa bem claro, domínio diferente, imagens diferentes. Essa é uma característica da injetora. Na sobrejetora, ele fala que os elementos que compõem o conjunto imagem vão possuir alguma relação com algum elemento
do domínio para ser sua projetora. Então, o conjunto imagem precisa ter, os elementos que compõem o contradomínio precisa ter alguma relação que gere algum reflexo, que gere alguma circunstância de imagem com os elementos do domínio, tá? Então, para todo o conjunto imagem, ele tem que ser igual ao contradomínio. Então, todos os elementos que compõem o contradomínio têm que ter elementos que estão dialogando, que estão conversando, que estão em função, né, alguma relação de função com os elementos que compõem o conjunto do domínio, certo? Se a gente observar aqui, todos os elementos do conjunto B, que é o conjunto contradomínio, são elementos do conjunto imagem. Mesma circunstância do conjunto D, não tem nenhum elemento que está sem relação com o conjunto do domínio, certo? Mesma circunstância do conjunto F, certo? Então, todos os elementos que compõem os contradomínios de tais conjuntos, conjunto B, conjunto D, conjunto F, que são contradomínios, eles possuem algum tipo de relação com os domínios que estão respectivamente relacionados aos conjuntos A, C e E. Tá certo? Vamos para cá. Função bijetora. Aí a gente já começa a adentrar no conteúdo das funções diversas, certo? Professor? Oi. Na sobrejetora, no caso, todos são sobrejetora. Mesmo essa que está sobrando, que é o E e F, o conjunto. Não, ele fala que todos os elementos que compõem o conjunto do contradomínio têm que ter alguma relação de imagem, né? Com os elementos que compõem o domínio. Então, e esse conjunto E e F, que tem um set que sobrando, ele mesmo assim... tem aqui sobrando, eu não tinha visto, desculpa. Nesse caso aqui, ele não é uma função sobrejetora. Eu não tinha visto, desculpa, passou batido aqui por mim. Então, ele não é uma função sobrejetora. Ele é o único que não é sobrejetora, não é isso? Exatamente. Certo. Entendi. Tá joia? Ok, obrigada. Show. Eu que agradeço a sua participação, porque senão eu ia passar batido essa situação aqui que eu realmente fiquei cego aqui, não tinha enxergado. Muito obrigado. Por nada. Vamos para cá. Na função bijetora, certo? Uma função bijetora objetiva, certo? Como você achar melhor que irá chamar. Quando ela é injetora e, ao mesmo tempo, é sobrejetora, tá? Dizemos que é uma correspondência de bionívoca entre os elementos. Então, a gente vai ter aqui, ó. O que é uma função injetora? Todos os elementos do conjunto A, sejam eles distintos, certo? Vai ter que ter uma relação com elementos também distintos do conjunto B, dentro do conjunto imagem, né, que estão relacionados ao conjunto do contradomínio. A gente observar aqui, esse 1, 2 e o 3 possuem elementos distintos na relação com o contradomínio, que é o conjunto imagem, certo? Mesma circunstância está aqui, mas sendo que aqui a gente não tem, está sobrando um elemento. Se sobra um elemento, ela não é sobrejetora na relação dos elementos que compõem o conjunto da imagem para se tornar sobrejetora. Para uma função ser bijetora, ela tem que ser tanto injetora quanto sobrejetora. No caso aqui, ela está sendo injetora, mas não está sendo sobrejetora. Então, essa daqui não é uma função bijetora. Mesma situação é essa aqui também, ó. Ela possui os elementos, né? Ela está sendo sobrejetora, certo? Aqui, mas não está sendo injetora, porque ele pede que todos os elementos do domínio tenham um único elemento relacionado na imagem do contradomínio. Então, a gente tem aqui que 2 e 3 possuem uma única imagem. E não pode ser assim. A gente aqui tem uma função sobrejetora, mas não tem uma função injetora. Pode falar. No caso, nessa bijetora, ela tem que, o conjunto, no caso, esse conjunto tem que ser injetora e bijetora. Não. Injetora e sobrejetora, né? Exatamente isso. Ela tem que ser tanto injetora como sobrejetora. Sobrejetora para ser bijetora. Exatamente. Certo? Aí no caso, só tem o A e o B e o F e o G, não é isso? A função de A para B, né? Ou a função de A em B. Certo. E a função de F para G, não é isso? É para G? É assim que lê? Aqui seria a função de G, né? De C para D. Não, eu estou dizendo que não é. Essa daqui, no caso, não é bijetora.
Não é bijetora porque essa daqui, ao mesmo tempo, não é uma função injetora. Na verdade, ela é injetora, não é sobrejetora, né? Está sobrando um elemento aqui. Pronto, então, nesse caso, as únicas bijetoras é a função de A é para B, que diz, é? A função de A para B ou a função de A em B, tanto faz. A em B. E a F para G, não é isso? Também não, essa daqui não é porque ela não é injetora, certo? Para ser injetora tem que ter um único elemento como imagem. Sim, porque a injetora tem que estar, entendi. Então, é a única que é, então, é A para B. Exato, a função de A em B ou de A para B. Entendi. Aí você pode identificar de maneira mais clara aqui, chamado de X e Y, tá? Aqui seriam os elementos que irão compor o eixo das abscissas, certo? Os elementos que compõem o domínio, e a variável independente, a variável dependente, que é o conjunto do contradomínio, eles vão compor o eixo Y, que é o eixo das ordenadas. Tá certo? Vamos aqui olhar como é que está sendo descrito isso aqui na função inversa agora, certo? E aí ele fala o seguinte, como teorema, tem que a função admite a inversa somente se ela for bijetora. Se a função ela for bijetora, ela pode sim ser uma função inversa, tá? Então, para ser uma bijetora, ela vai ter que ser tanto injetora quanto sobrejetora, para ela ser uma função inversa. Então, a gente vai ter aqui, sendo a função de A em B, ou a função de A para B, tá? Setinha apontando, saindo de um conjunto com aqueles elementos, indo para outro conjunto com outros elementos, a gente pode criar aqui uma correspondência bionífica, tá? Que é a função propriamente dita da bijetora, entre A e B, que a gente vai gerar o que agora? A função inversa de F, de F a função de B em A, que é já a função inversa, que associa Y a X, certo? Lembrando que a gente está partindo de X para Y, agora a gente vai relacionar X a Y, certo? Desculpa, partindo de X para Y, agora a gente vai relacionar de Y para X, certo? E aí a gente vai ter aqui essa função inversa. De A de X para Y, agora de Y para X, um processo inverso, como é que isso está voltando. Repita tudo, que eu não entendi nada dessa inversa. Tá, vamos lá, vamos com calma. Uma função, ela vai admitir se tornar uma função inversa somente se ela for uma função bijetora. Isso aqui eu acredito que você deve ter compreendido. Para ser uma função bijetora, ela tem que ser injetora e, ao mesmo tempo, sobrejetora. Certo? Então, se você entendeu que é uma função injetora, função sobrejetora, fica bem mais fácil de entender o que é uma função bijetora. Então, a gente já tem aqui. Se a gente sabe o que é uma função injetora, sabemos o que é uma função sobrejetora, sabemos que para ser uma função bijetora, aquela relação entre domínio e contradomínio tem que existir com duas características. Quais são essas duas características? Função injetora e função sobrejetora. Essa relação é o que a gente vai chamar aqui, que nós estamos chamando de correspondência bionívoca, certo? Essa correspondência bionívoca é porque a relação tanto vai acontecer de um lado, de X para Y, como também vai acontecer de Y para X, certo? Se essa relação está ocorrendo dos dois lados, tanto de um lado quanto de outro, é o que a gente chama de relação bionífica, ou seja, existe uma relação de um lado, como existe uma relação de um outro. Tanto a setinha está indo para o domínio, do domínio para a imagem, tanto quanto essa relação está ocorrendo da imagem para o domínio, certo? E aí, se não vai sobrar nenhum elemento dentro do contradomínio, todos os elementos que compõem o conjunto do contradomínio, eles também são elementos que compõem o conjunto imagem. Então, está ocorrendo uma relação de X para Y, do domínio para a imagem, como também está ocorrendo uma relação de Y para X, do conjunto imagem, ou seja, todos os elementos que compõem o conjunto do contradomínio estão estabelecendo relações dentro da função inversa com o conjunto do domínio, tá? Então, para essa relação bionífica, a gente chama isso de função inversa, certo? Tanto ela vai... Como seria um exemplo isso em uma questão? Pronto, a gente vai resolver isso agora, tá? Porque na parte de baixo já é, né? Isso, a gente já vai ter aqui. Consideramos os conjuntos A e o conjunto B, tá? Dentro do conjunto A, a gente tem os seguintes elementos: 0, 2, 4, 6 e 8. No conjunto B, a gente tem os elementos 1, 3, 5, 7 e 9, certo? E a função definida por y igual a x mais 1, ou, como a gente pode chamar também, f de x igual a x mais 1,
A função f está representada no diagrama abaixo. A gente tem aí, ó, 0, né? 2, 4, 6 e 8 no conjunto A, certo? E 1, 3, 5, 7 e 9 dentro do conjunto B. Então, para cada elemento que compõe o conjunto A, que é o domínio, nós teremos um único elemento correspondente dentro do conjunto do contradomínio, que é ao mesmo tempo que é o conjunto imagem, certo? A gente não tem uma relação igual de vários elementos comunicando entre eles. Não, a gente tem um único elemento dialogando com outro elemento do conjunto imagem. Então, qual é a função? X mais 1. Vamos considerar aqui 0, x, f de x igual a 0, né? Em que x é igual a 0, a gente vai... Desculpa, f de x igual a x mais 1, em que x é igual a 0, vai ter aqui 0 mais 1, 1. Então, 0 mais 1, 1. Então, para cada valor dentro do conjunto imagem, a gente vai ter 1. Se a gente tem aqui 2, 2 mais 1, 3. Para cada elemento do meu domínio, eu vou ter como imagem o valor 3. 4 mais 1, 5. 4 mais 1, 5. Então, a gente aqui dentro do meu domínio, eu vou ter como imagem o valor 5. 6 mais 1, 7. 6 dentro do meu domínio, tenho como valor correspondente o valor 7 no meu contradomínio, como imagem. 8 mais 1, 9. Eu vou ter aqui dentro do meu domínio um valor correspondente, um valor relacionado a mim, valor 9 na imagem que está dentro do contradomínio. Então, a gente vai ter aqui, a função f é uma função bijetora. A cada elemento de x, aqui, elemento de x, de A está associado um único elemento y de B, está aqui, certo? De modo que y igual a x mais 1, ou f de x igual a x mais 1. Além disso, o contradomínio da função é igual à sua imagem, ou seja, todos os elementos que compõem o contradomínio também compõem o conjunto imagem. Então, a gente tem aí uma função injetora acontecendo, certo? E, ao mesmo tempo, uma função sobrejetora. Nessa circunstância, a gente vai ter aí uma função bijetora, ou seja, duas funções se relacionando de uma maneira lógica para formar essa função inversa. Beleza? Certo. Aí, veja só, se for, no caso, a questão, se pedisse na questão, exemplo, como se fosse identificar a forma verdadeira, digamos assim. E aqui tivesse, nesse caso aqui, o 6, aqui está para o 7, no caso, tivesse 8. Não entendi. Tá entendendo? Não entendi. Papai. Não, se tivesse para identificar, numa questão, identifique, no caso, quem é a função inversa. Tivesse vários, no caso, conjunto desses, digamos, né? E porque sempre vai ter que ser representado por esse y igual a x mais 1, se ele pedir, ou mais 2, é isso, mais 3, se ele for. E a gente vai ter que fazer esse... Vocês têm que identificar qual é o tipo de relação, né? Se ele não estiver dizendo qual é a função, qual é a fórmula do cálculo, vocês têm que identificar qual é a função, né? Qual foi a fórmula de cálculo que ele foi pensado. Mas, normalmente, eles vão dizer qual é a função. Ou então você vai ter que construir, como eu sempre coloco para vocês, constrói o diagrama de Venn, que é esse círculo aqui, certo? Esse círculo fechadinho, tá? Você constrói o diagrama e tenta estabelecer as relações. A partir daqui, você vai sempre verificar que para cada elemento do conjunto do domínio, sempre vai ser acrescido um valor, né? Se era 0, agora foi 1. Se foi 2, agora é 3. Se foi 4, agora é 5. Então, você vai verificar que para cada elemento que compõe o conjunto do domínio, ou seja, x, vai ser sempre acrescido um valor a mais, certo? Para que você identifique qual o valor correspondente no contradomínio ou na imagem. Qual é o outro contradomínio? É o conjunto, a gente chama de conjunto B, mas a gente sabe que é f de x ou é o y, né? O y. Então, a gente, para identificar o valor da variável dependente, a gente primeiro tem que trabalhar a questão de entender qual foi a dinâmica da função que foi estabelecida para que os valores do contradomínio, os valores do conjunto de imagem fossem criados, né, fossem identificados. Então, a gente identifica aqui que x mais 1 é a relação identificada da função para que os valores que compõem o domínio tenham algum tipo de relação com os valores estabelecidos no contradomínio que formam o conjunto de imagem.
A gente precisa, se ele não der o tipo de função, a gente precisa identificar qual foi a relação ali estabelecida para daí criar essa função e a gente poder desenvolver. Tá certo? Entendi. Vamos para cá. Vou ver aqui. Vamos para cá. Função inversa. Então, a gente vai ter aqui, como f é objetora, a cada elemento y de B está associado um único elemento x de A, de modo que x igual a y menos 1. Portanto, temos outra função, de modo que x é igual a menos 1, ou g de y igual a menos, y igual a menos 1. Essa função está representada no diagrama abaixo. Se vocês observarem, note que o domínio de f é o conjunto imagem de G, e o conjunto imagem de f é o domínio de G. Então, a gente vai ter estabelecido aqui a função propriamente dita, que é a função inversa. Pelo que acabamos aqui de ver, a função f leva x até y, enquanto a função leva de y até x, ou seja, o processo inverso. A função g, nesse caso aqui, ela recebe o nome de função inversa, de f, certo? Com a notação f minúsculo, com o menos 1, lá como fosse um expoente negativo, né? Então, a notação para a gente considerar que aquela função é uma função inversa é um f minúsculo com uma respectiva potência, né? Elevada a menos 1, e vai demonstrar para a gente que aquela função é uma função inversa, certo? Tá joia, pessoal? Tá tranquilo até aqui? Vocês estão conseguindo aí escutar? Pessoal? Eu tô, tá normal. Tá tranquilo, né? Show. Bom, pessoal, pegando um gancho aqui no resolução do exercício, né, do professor, olha o nome dele aqui, professor Gilberto Santos Júnior, certo? O material que ele preparou, dando os créditos ao professor, né, ao mestre, ao colega de trabalho. Não o conheço pessoalmente, tá? Eu identifiquei aqui esse material aqui dentro das minhas buscas aqui no Google, e aí eu estou utilizando para poder visualizar aqui e trabalhar com vocês, tá certo? A gente vai verificar aqui algumas questões do produto cartesiano, tá? Representação gráfica da relação de conjuntos, né? Que tem aqui o conjunto domínio, conjunto imagem, conjunto contra-domínio, certo? Deixando muito claro como é que essa relação está sendo colocada. Aqui fica muito claro como é que isso aqui pode ser representado graficamente, né? Conjunto domínio, todos os elementos, né? Conjunto imagem, com as respectivas relações com o conjunto domínio, e o conjunto do contra-domínio, que é o conjunto maior, tendo elementos fora. O 0 e o 5 aqui estão fora, certo? Vocês estão conseguindo enxergar essa tela, não estão? Sim. Show. Pronto, vamos para lá. Deixa eu voltar para aqui. Então, a gente vai ter essas questões aqui que vocês podem estar resolvendo, certo? A princípio, como eu falei, são questões bem simples. Na página, deixa eu botar aqui, na página 17, certo? A gente vai ter a função inversa, tá? Que a gente vai começar a trabalhar aqui, é o assunto que a gente está vendo hoje, certo? Mas se vocês observarem aqui, ó, tem várias questões de vestibulares. Olha uma questão aqui da UFPE, da nossa universidade aqui de Pernambuco, Universidade Federal de Pernambuco, certo? Em função de questões de gráfico, né? O assunto que a gente está vendo aqui faz parte de funções, certo? E a gente vai verificar aqui que tem, se vocês observarem, vocês vão começar a resolver isso, vão começar a acertar essas questões. Aí vocês vão verificar quanto isso aqui é básico, né? E o quanto que a gente está vendo é enriquecedor. Porque o que vocês estão visualizando aqui conosco, né? Aqui no Alphatec, comigo, né? Particularmente,
vocês vão verificar que vocês vão acertar, arrisca dizer que 90% das questões, tá certo? Que a gente está visualizando aqui. E eu vou dizer para vocês, tá? Quem tiver estudando bem e tiver conseguindo resolver 80% das questões, eu vou dizer para vocês estão bem demais. Porque quem estiver acertando aí 80% das questões, tá? Obviamente que a gente quer que todos acertem 100%, né? Mas aí a gente sabe que existe um grau de dificuldade maior e o tempo é curto, tá? O tempo é curto para a gente dar conta de tanto conteúdo. Então, se quem estiver resolvendo as questões, estiver acertando aí, arrisca dizer 80% das questões, tá bem, tá? Não tá mal. Uma vez que na maior parte das seleções de estágio, de emprego, concurso público, o número de acertos para serem aprovados varia entre 70% e 80%, tá? Matemática, principalmente, porque não é uma matéria que é tão bem vista pela maioria dos candidatos. Então, quem conseguir estudar vai fazer um diferencial aí no mercado para poder fazer com que isso aí seja estabelecido como um diferencial competitivo para vocês. Tá? Vamos aqui, então, avançar. Deixa eu ver se o pessoal captou algum endereço de e-mail aqui. Para cá. Até aqui tá tudo tranquilo, né, pessoal? Função inversa. A gente vem para cá agora para a gente finalizar esse conteúdo, né? Fazer alguns exercíciozinhos aqui para a gente poder. Hoje vai terminar um pouco mais cedo. Tem aproximadamente aí 1 hora de live, certo? Vamos para cá. Função inversa. Processo para determinar a função inversa. Calcular a função inversa da função f de x igual a 2x mais 1. Vamos lá, pessoal. Se a gente tem aqui a função inversa, que é f de x igual a 2x mais 1, primeiro a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar, escrever no papel, certo? F de x igual a 2x mais 1, certo? Então, vai escrevendo aí junto comigo, certo? A gente vai trocar o x pelo y e o y pelo x. Então, a gente vai ter f de x aqui, a gente vai colocar onde tem f de x, né, o y, a gente vai colocar aí o x propriamente dito, certo? Quem está falando comigo? Aqui, ver se botar o povo para assistir a live. Tem alguém aí? Pronto, mandei o convite aqui para a Poliana, certo? Evilásio tá com o microfone, Evilásio, olha aí, tá pegando agora o teu microfone. Não pega. Pegou. Não pega. Tô escutando tua voz. Tô escutando. Estamos escutando. Eu tô tentando atualizar meu computador aqui. Olha aí, coisa boa. Então até que enfim. Fica à vontade agora. Estamos também tentando atualizar aqui no Drive. Vai facilitar. Pronto, pode ser questão de internet.
Pronto, vai nos ajudar. Beleza. Vamos lá. Show. Bora para cá. Então, pessoal, a gente está aqui com a questão calcular a função inversa. A gente tem f de x igual a 2x mais 1, certo? Se a gente verificar f de x aqui, ó, se vocês observarem, f de x é igual a y, certo? Quer dizer, então a gente vai ficar com y igual a 2x mais 1, certo? A gente vai pegar e vai trocar isso por já trocou, na verdade, né? A gente tá aqui x igual a 2y, aqui, ó, x igual a 2y mais 1, certo? A gente vai isolar e vai substituir por y. Deixa eu voltar para cá. Certo? A gente vai colocar, então, vai ficar y igual a 2x mais 1, certo? Se a gente fizer esse cálculo, vai isolar e vai começar a fazer esse cálculo, a gente vai pegar aqui e vai fazer 2x menos 2x, na verdade, né? Tá aqui, vai ficar... Ó, vai substituir, né? Vai pegar o x, trocar o x pelo y, certo? E vamos começar a fazer esse cálculo aí. A gente vai ter ali x igual a 2y mais 1. A gente vai trocar o x pelo y, onde tem y a gente coloca o x, onde tem o x a gente coloca o y. Certo? Então vai ficar y igual a 2x mais 1. A gente vai começar a fazer esse cálculo agora, tá? A gente vai ficar aqui com... A gente vai ficar aqui com... Meu Deus, estou complicado aqui. Vamos para cá. Vou aumentar a tela aqui. F de x igual a 2x mais 1. A gente trocou aqui, certo? Ficou onde tem a x, vai ficar y, vai ficar x igual a 2y mais 1. Então, a gente vai pegar e vai transformar isso aqui, certo? Vai pegar 2y, vai jogar para o lado, vai trocar os fatores, certo? Vai girar de um lado para o outro. A gente vai pegar 2y, certo? Deixa eu aumentar a tela. Vai pegar 2y e jogar para o outro fator, jogar para o outro lado. Então, a gente vai ter aqui menos 2y, né? Os valores vão se alterar, né? Vai ficar negativo aqui, certo? O x vai para o outro lado, vai ficar também negativo, certo? Para a gente resolver isso aqui, para ninguém deixar todo mundo positivo na maior parte do cálculo, então a gente vai colocar aqui menos 1, tá? Então vai tornar isso aqui positivo, 2y igual a x menos 1. X era negativo, passou a ser positivo, 1 era positivo, ficou agora negativo. Então a gente tem 2y igual a x menos 1. O 2 passa para cá, dividindo, então a gente vai ter aqui que a função inversa vai ser y igual a x menos 1 dividido por 2. Portanto, a função inversa de f menos 1, tá? De x é igual a x menos 1 dividido por 2. Aí ele diz aqui, primeira nota, primeira observação. Para que uma função f admita a inversa, é necessário que ela seja bijetora. Se f não for bijetora, ela não possuirá a inversa. E a gente pode calcular aqui como é que poderia ser essa questão aqui. Vamos lá? Vamos ver como é que é. Se a gente tem f de x igual a 2x mais 1, vamos considerar que fosse 0. A f de x é igual a 0. O x é 0. Então, a gente vai ter aqui, para cada valor que seja 0, então 2 multiplicado por 0 mais 1, a gente vai ter como função, dentro do, considerando o conjunto da imagem, o conjunto do domínio, o valor 1. Então, 0 daria para 1 no conjunto imagem. Se fosse o valor 1, certo? Seria 1 mais 1, seria 2 multiplicado por 1, certo? 2 seria 3, então 2, né, no conjunto do domínio e 3 no conjunto do no conjunto imagem, no conjunto contra o domínio. Então, se fosse aí 3 multiplicado por 2 multiplicado por 3 mais 1, certo? A gente teria 2 vezes 3, daria 6, né? 6 mais 1 igual a 7. 2 multiplicado por 2, desculpa. Seria 2 multiplicado por 2, 4 mais 1 seria 5 no conjunto imagem. Então, a gente vai ter alguns valores aqui estabelecidos para essa relação, certo? Depois, a gente vai começar a construir os valores. Se vocês observarem na construção dos valores do conjunto da função inversa, todos os valores que estarão aqui na função inversa estarão relacionados com os valores do domínio, quando você construiu
essa relação da função inversa, certo? Então, não tem problema, não tem estresse. É só você aplicar os valores. Devagarinho, aplica aí uns 5 valores, de 0 a 5, ou de 0 a 10. Se quiser intercalar só os números pares, ou só os números ímpares, tanto faz. X pertence ao número dos reais, então você pode colocar valores negativos, dízimas, frações, então não tem problema, tá certo? Para cá. Nota 2. Os gráficos de uma função invertível, ou seja, de uma função inversa, são simétricos em relação à reta que contém os bissetrizes do primeiro e terceiro quadrante. Se vocês observarem, tá aqui, ó. Aqui, ó. Esse tá aqui é o primeiro quadrante, certo? É sempre na relação anti-horário, né? A gente tem aqui o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Então, se vocês observarem aqui, onde está com o mousezinho aqui, ó, é o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante, o quarto quadrante. Vamos voltar para cá. Ele fala o seguinte: os gráficos de uma função invertível, ou seja, de sua função inversa, são simétricos em relação à reta que contém a bissetriz do primeiro e terceiro quadrante. Ou seja, se são simétricos, a relação do que está aqui vai estar aqui também, tá? Essa simetria. Os valores negativos vão estar nos valores positivos de um outro lado, relacionado nessa lógica do primeiro e do terceiro quadrante, certo? Em razão de o domínio F ser a imagem da função inversa e de imagem de F ser o domínio da função inversa. Aí a gente tem aqui, observe o exemplo do gráfico da função f de x igual a 2x mais 1. Isso inversa no mesmo plano cartesiano. Então a gente vai ter aqui, ó, f de x igual a 2x mais 1. Essa é a função propriamente dita, a função do primeiro grau, certo? E a função inversa, a gente vai ter aqui x menos 1 dividido por 2, certo? Se a gente tiver isso aqui, a gente vai verificar que ambas, elas tocam, de alguma maneira, são linhas retas, né? São função do primeiro grau, uma função linear, certo? É uma linha reta. A função do primeiro grau sempre vai ser uma linha reta, certo? A gente vai ter aqui, ó, que o f de x menos 1 é a função inversa. Se vocês observarem, elas estão de maneira invertidas, tanto de um lado quanto de outro, tendo a bissetriz passando aqui pelo primeiro e terceiro quadrante. E o eixo de simetria, como ele bem coloca aqui, o f de x e o f de menos 1x, certo? Essa linha reta aqui é o f de x igual a 2x mais 1. Essa linha reta aqui, que é uma simetria, né? Ou seja, se vocês observarem, eles formam o mesmo ângulo, certo? Formam o mesmo ângulo daqui para cá, certo? Tanto daqui para cá. É a mesma angulação. Então, a gente vai ter aqui que são os valores simétricos, certo? 2 para 2, menos 2. Vai ter essa simetria aqui sendo estabelecida. Show? E aí eu quero que vocês, vamos estabelecer aqui alguns minutinhos, certo? Alguns, sei lá, são 19 horas e 49, vamos estabelecer aqui alguns minutos para vocês resolverem essas quatro questões, certo? Exercício 2, exercício 3, exercício 4, tá ali como exemplo. Deixa eu trocar aqui, né? Certo? Exercício 4, tá? Exercício 2, exercício 3, exercício 4 e o exercício 5, tá, pessoal? Vamos resolver isso aqui. Ajeitar aqui. Professor? Oi. O meu não tá aparecendo, não. Não tá aparecendo o quê? Esses exercícios, né, depois dessa função inversa que você colocou aí? É. A coisa tá aparecendo aqui, não foi possível visualizar o arquivo. Eu tirei, voltei tudinho e abri de novo e não quer pegar. Não tá abrindo o seu arquivo mais? Aí eu acho que se abrir uma vez e não tá abrindo, eu acho que foi algum problema. Não abriu nada. Tá aberto tudinho, menos ele. Toda os slides tá aberto, menos... Oi. Eu pintei e mandei pra tu no privado no Zap. Ah, foi, obrigada. Nada, amor. Beijo. Beijo. Pronto. Vê se agora abre, por gentileza. Vamos tentar resolver esse exercício 02, tá certo? Aí tem que calcular a inversa da função f de x, certo? Igual a x menos 1 dividido por 3, certo? Vamos calcular para a gente verificar qual é a função inversa desse aqui.
Pode ser? Pessoal, vocês estão aí? Eu tô abrindo o meu aqui ainda. Jana tá aí? Larissa, Eli, Jonathan, Joyce, Poliane entrou? Conseguiu entrar, Poliane? Que coisa boa. Ainda bem que vocês estão por aqui. Suênio. Pronto, vamos resolver essas questões? Pode ser? Vamos lá fazer devagarinho aqui essas questões. Poliane, tá tudo bem? Tá conseguindo escutar? Vamos resolver essas questões aqui? Exercício 2. Oi. Não, eu ia pedir para o senhor deixar o exercício, mas apareceu agora. Show, vou deixar aqui aberto para a gente. Pronto, vou deixar aqui para a gente. Certo. Professor, Oi. eu queria que o senhor explicasse o que é uma função bijetora. Poliane, Que eu entrei. Poliane, veja só. A gente aqui, quando começamos, a gente explicamos que a função
função bijetora, ela primeiro, para ser uma função bijetora, ela tem que ser uma função injetora e também sobrejetora. Então, vamos ter que voltar aqui para a função injetora, certo? A função injetora, como tem aqui o conceito, né, como tem a definição, ela para ser uma função injetora, todos os elementos que compõem o conjunto A, certo? Que é o conjunto dos domínios, tem que ter alguma relação com os elementos que compõem o conjunto de imagem, né? Que são elementos diferentes, né? Que essa relação tem que ocorrer dentro dos elementos de imagem que estão dentro do conjunto do contradomínio, certo? Então, a gente observa aqui, ele coloca uma função injetora quando elementos diferentes do domínio possuem imagens diferentes. Então, a gente tem aqui que essa relação aqui é uma função injetora, certo? Os elementos do domínio têm alguma relação com os elementos das imagens do contradomínio, excetuando os 6, tá? Mas aqui ele está dizendo que, por ter essa relação, ela vai ser um injetor, certo? Essa aqui também vai ser uma injetora, porque os elementos do domínio têm alguma relação com os elementos diferentes, certo? Não são elementos repetidos, dentro do conjunto imagem que está dentro do conjunto do contradomínio. Essa relação aqui dessa função não vai ser uma função injetora, porque os elementos, o elemento 1 e o elemento 2, estabelecem uma relação com o mesmo elemento imagem do conjunto que compõe a relação do conjunto imagem que está dentro do contradomínio, que é o 1, certo? A gente vai ter aqui que isso aqui vai ser uma relação que não é uma função injetora, certo? Então, a função injetora, elementos que compõem o conjunto do domínio, possui relação com elementos diferentes dos elementos que compõem o conjunto da imagem que está dentro do conjunto do contradomínio. Já para você, a função... sim, aí isso aqui a gente explicou que se você for construir esse gráfico, a gente vai... Desculpa. Vou dar uma pausa aqui, tomar uma água. Desligar, senão eu vou tossir e vocês não merecem estar escutando minha tosse. Pronto, voltamos, tomei uma aguinha já. Se a gente observar aqui nesse gráfico, porém, a gente vai ter que os elementos que compõem o eixo dos abscissas, né? Dos abscissas, desculpa, faz parte do eixo X, certo? E o eixo desordenado é o eixo Y. A gente observar que a gente tem aqui dois domínios, certo? Com um único elemento imagem. Então, esse gráfico aqui não é injetora, esse gráfico não faz parte de uma função injetora. Já esse aqui a gente vai ter um único domínio com única relação dentro do um elemento com a imagem, né? Dentro do conjunto do contradomínio. É um domínio para uma relação de imagem. Isso aqui, sim, é uma função injetora, com um gráfico corretamente desenhado aqui. E ele coloca aqui, então F não é injetora, e G é injetora. O gráfico da função F é injetora, não é injetora. E o gráfico da função G, sim, é injetora, porque para cada domínio existe uma única elemento dentro do seu conjunto imagem, do seu contradomínio, certo? Aí isso aqui eu falei que era a função do segundo grau, que a gente vai estar visualizando isso aqui na quarta-feira, tá? Mas adiantei que a gente está vendo aqui uma curva, né? Uma parábola, quando A é positivo, uma parábola invertida quando A é negativo, sendo A considerado diferente de zero. E aí a gente vem aqui e explicamos essa função f de x igual a x ao cubo, tá? Para cada domínio, existe uma relação de elementos e um único elemento dentro do nosso conjunto imagem ou o conjunto do contradomínio. Então, isso aqui nos coloca, nos informa que essa função também é uma função injetora, certo? Mas, para ser uma função inversa, a gente tem que saber que ela também tem que ser uma função bijetora. Para ser uma função bijetora, ela tem que ser, além da função injetora, tem que ser uma função também sobrejetora. E aí, o que ele diz sobre a função sobrejetora? Uma função é sobrejetora quando o conjunto imagem, tá aqui os conjuntos imagens, está dentro do conjunto B, dentro do conjunto D, dentro do conjunto F, tá? Todos esses aqui que eu citei, conjunto B, D e F, são conjuntos do contradomínio, certo? E dentro do contradomínio a gente vai identificar quais são os elementos que compõem o conjunto da imagem. Ele fala aqui, uma função é sobrejetora quando o conjunto imagem é igual ao contradomínio. Ou seja, todos os elementos que estão no contradomínio, certo? Também fazem parte do conjunto da imagem, certo? Ou seja, todo Y é imagem de algum X do domínio. Ou seja, a gente tem que identificar algumas
Logo de cara, a gente identifica aqui algumas circunstâncias. Os elementos do conjunto B são também elementos do contradomínio? São, certo? A gente já vai identificando. Todos os elementos do conjunto D também são do contradomínio? São. Todos os elementos do conjunto F são também do contradomínio? Não. Então a gente já descarta logo essa relação aqui, porque ela não, nem todos os elementos do contradomínio são elementos do conjunto imagem. Então, o 7 aqui não faz parte do conjunto imagem, mas faz parte do nosso contradomínio, né? Mas a gente já descarta aqui, porque para ser uma função sobrejetora, ele teria que fazer parte do conjunto imagem. Já descarta logo essa daqui. Então, a gente teria aqui ó, a relação, a função de A para B é a função de G para C, de C para D. Certo? Então, a gente vamos lá. Se a gente tem aqui, que ele fala que para toda imagem de algum X, todo Y é a imagem de algum X de domínio, a gente vai verificar aqui que menos 1, 2 e 3, o 2, ele possui alguma relação com o domínio, né? Tanto o 2 quanto o 4, certo? Mesma circunstância, a gente tem aqui, ó, 11, o 2 e o 3. Então, tanto a função de A, função F de A para B, quanto a função G de C para D, são funções sobrejetoras, porque para cada imagem tem uma relação deles sendo estabelecida com o domínio, né? E a gente vai identificar aqui que essa é uma função, são funções sobrejetoras, tanto essa de cá quanto essa de cá. Mas vamos para cá. Para ela ser uma função bijetora, ela tem que ser tanto injetora quanto sobrejetora. A gente vai ter aqui, ó, que para ser injetora, a gente tem que ter aquela relação de um único elemento do domínio que está estabelecendo a relação com um único elemento do contradomínio que seja também o conjunto imagem, certo? A gente vai ter aqui, está acontecendo essa relação de injetor aqui? Está ocorrendo. Está ocorrendo essa função de relação de injetores aqui? Está ocorrendo. Aqui está ocorrendo essa relação de injetora? Não, não está ocorrendo, porque para cada elemento do domínio a gente tem uma única imagem, certo? O 2 e o 3 tem como única imagem o valor 8, certo? Vamos ver aqui a sobrejetora. Sobrejetora aqui está ocorrendo? Para cada elemento, todos os elementos que compõem o conjunto de imagens também são elementos do conjunto do contradomínio. Se observarmos aqui também, temos que cada elemento desse estabelece uma relação com o domínio. Então, essa função aqui, ela é tanto injetora quanto sobrejetora, logo uma função bijetora e admite uma função inversa. A gente vai ter aqui que essa relação, nem todos os elementos que compõem o conjunto do contradomínio também fazem parte do conjunto imagem. O 5 está fora, ele faz parte do conjunto do contradomínio, mas não é um conjunto imagem. Então, essa relação aqui já está descartada porque ela não vai ser uma relação sobrejetora, não vai ser uma função sobrejetora. Ela é uma função injetora, mas não é uma função sobrejetora. Então, ela está descartada. A única função aqui que seria bijetora é essa relação aqui, função de A para B. Deu para entender aqui, Pauliane? Deu sim, obrigado, professor. Nada, pronto. A gente já pode agora começar a construir as outras funções, tá? Que são as demais funções inversas. E aí, quem já fez a segunda questão? Tem alguém que já fez? Ninguém fez, pessoal? Pessoal, vocês estão aí, não? Meu Deus, ninguém me responde.
Turma, vocês estão aí? Bom, eu já estou fazendo aqui para a gente poder fazer, mas estou querendo que vocês me digam se vocês estão fazendo, né? Ô, Érica, se você observar os exemplos que a gente colocou lá, você consegue fazer. Conseguiu, Joyce, fazer? Mas tentou fazer? Minha dúvida é essa, porque se não tenta, como é que a gente vai saber se a pessoa conseguiu? O Evilásio está aí? O Evilásio não está aqui, ó. Ele precisou sair. Suênio, tá conseguindo, Suênio, fazer? Suênio é caladinho, nunca não fala nada. Ó, desconsidere o exercício 4 e o exercício 5. Vamos fazer o exercício 2 e 3? Eu estou vendo aqui que o exercício 4 e 5 tem um erro, tá? Eu vou abrir aqui uma página no Word para a gente poder resolver o exercício 2 e 3, tá? Eu vou ajeitar isso aqui, eu identifiquei o erro aqui no exercício 4 e 5, eu vou ajeitar e recoloco essa atividade lá no Google Sala de Aula e também no grupo do WhatsApp. Vamos resolver a questão 2 aqui, tá certo? Exercício 2. Certo? Ele pede para a gente fazer, identificar qual é a função. Ele pede para a gente identificar aqui qual é f de x igual a x menos 1. Vamos colocar. Identificar qual é a função inversa, certo? F de x. F de x. Igual a x menos 1 dividido por 3. Para a gente primeiro fazer, a gente tem que verificar que f de x, ele é y, certo? Então a gente coloca y no lugar do f de x, certo? Que vai ser igual a x menos 1 dividido por 3, certo? X menos 1 dividido por 3. Então a gente vai substituir onde tem y, a gente vai substituir por x, e onde tem x a gente vai colocar o y, certo? Pronto, então aqui, deixa eu ajeitar aqui, o x maior. Então, a gente vai pegar, onde tem o y, nós vamos colocar o x. Então, vai ser x. Vou passar para cá. Aqui o x, certo? Igual a y. Eu estou substituindo, tá? Onde tem, aqui, onde tinha x. Desculpa, onde tinha y, eu estou colocando aqui é x. E onde tinha x, agora vira y, certo? Menos 1 dividido por 3. Essa relação aqui, a gente vai ter o seguinte, certo? Deixa eu botar aqui para baixo. A gente vai ter aqui o seguinte, que a gente vai inverter os valores aqui, né? A gente vai pegar e vai ficar 3x, certo? Opa. Uma vez que 3 passa para cá multiplicando o x, certo? Vai ficar 3x igual a y menos 1, certo? Vou colocar aqui. Certo? Aí a gente vai pegar aqui e vai começar a inverter
as posições, né? Quem está num lado vai para o outro. Então, a gente vai ter aqui menos y, certo? Y, igual, o 3x passa para lá, passa negativo, certo? Menos 3x menos 1. Aí a gente pega e multiplica tudo isso aqui por menos 1. Quando a gente multiplica tudo isso aqui por menos 1, a gente vai conseguir alterar os valores que eram negativos passam a ser positivos. Os que eram positivos. Os que eram negativos passam a ser positivos, os que eram positivos passam a ser agora negativos. Por conta dessa multiplicação aqui que a gente faz nessa equação. Certo? Então, y era menos x, agora vai ficar... Desculpa, y era negativo, passa agora a ser positivo, certo? 3x era negativo, passa a ser agora positivo, certo? Menos 1 era negativo, passa agora a ser positivo. Então, a gente já tem aqui que a função inversa é igual a y é igual a 3x mais 1. Veja como é bem simples, bem tranquilo, bem fácil, né? Professor, você vai mostrar essa tela daí? Não está aparecendo para vocês, não? Não. Poxa. Não, é o que eu pensei. Tá não. Eu tô lhe vendo. Não, estava aparecendo aqui. Pensei que estava... Não, estava compartilhada para vocês. Agora... Não, cadê? Não, tá aparecendo um senhor. Agora. Mas assim, tava para aparecer, né? Não sei se não apareceu. No meu não tava, não. Eu tava sempre vendo o senhor. Você tava fazendo, eu tava deixando eu terminar para ver se você ia colocar ainda. Pode ser, eu não sei. Mas enfim, já apareceu agora, né? Pronto. O que eu fiz? Eu fiz só a parte de baixo. Eu não sabia que tinha que fazer esse cálculo todo. Tu fez como assim a parte de baixo? Não, só isso daqui. Y não, que eu botei até errado. Eu botei x igual a 3x mais 1. Eu fiz isso. Tá, para chegar nisso aqui, no final, você teria que ter feito cálculo, né? Não, é justamente, mas se não quer aí, eu não fiz, entendeu? Eu não sabia, porque eu não entendi esse cálculo todo. Desde do outro eu não estava entendendo, não. Mas Então, eu não sei eu responder. Como é que você chegou nesse resultado se você não fez cálculo? É isso que eu tô questionando, entendeu? Professor, é doideira. Eu vi os exemplos aqui, só fiz... Não sei, eu cheguei só nisso. Mas não sei como eu fiz, né? Tá certo, mas veja, tem que ficar atento aí ao conteúdo para não fazer errado na prova, tá certo? É bom, depois você assiste essa videoaula aqui novamente, que aí você vai identificar como é que foi que eu fiz. É bom rever para depois ninguém ficar com dúvida. Vamos resolver agora o exercício 3, para a gente reforçar melhor esse assunto aqui. Vamos para cá. Exercício 3. Tá conseguindo ver agora? Eu tô agora. Tá aqui normal. Vamos lá, exercício 3. Ele está pedindo para a gente identificar qual é a função inversa, certo? Vamos para cá, exercício 3. Ele fala que o f de x é igual a 1, certo? Sobre x menos 3. Fala que f de x é igual a 1 sobre x menos 3, tá? Então, a gente vai começar a fazer isso aqui. Se ele fala que f de x é igual a y, é igual a 1 sobre dividido por x menos 3, a gente vai, onde tem y, a gente vai colocar o x. Mas vamos deixar claro onde é o y, né? O f de x, como eu já tinha dito aqui em várias ocasiões, é a mesma circunstância que a gente chamar isso aqui de y, certo? A gente vai ter y igual a 1, certo? Dividido por x, certo? Menos 3. A gente começa agora a substituir, onde a gente vai pegar a substituição, onde tem y, coloca x, onde tem x, coloca y. Então, onde é y, bota o x, certo? 1 dividido por, aí onde é o x, a gente vai colocar o y agora,
y menos. A gente começa agora, vai isolar o y, né? A gente vai deixar o y no lado esquerdo. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar x, certo? Onde está o x, a gente vai colocar, vai passar para y. Vai ocorrer essa substituição de lado. Então, a gente vai ficar aqui o seguinte: y igual a menos 3, certo? Y menos 3 igual a x igual a 1 dividido por x. Então, a gente vai ter aqui que y vai ser o menos 3 passa para o outro lado agora somando, né? Ele está negativo, quando ele troca de lado ele vai positivo, então vai ficar 1 mais 3 dividido por x. Então, y ele vai ser 4 dividido por x. Aqui está a nossa função inversa. Y igual a 4 dividido por x. Essa é a função inversa dessa função 1 sobre x menos 3. Viu como é tranquilo? Primeiro a gente faz o quê? A gente identifica quem é o y, certo? A gente sabe que f de x é y, deixa claro isso para a gente. Depois a gente faz a substituição do x pelo y, certo? Depois dessa substituição do x pelo y, a gente vai isolar o y do lado esquerdo. Quando a gente isolar o y do lado esquerdo, a gente faz as operações matemáticas do lado direito, certo? Que forem necessárias, tem algumas que não são necessárias. E daí a gente vai identificar a função inversa. Pronto, feito isso, fechamos aqui. Como eu falei, tem um errozinho na questão 4, exercício 4 e 5, eu vou verificar aqui melhor qual foi o erro, mas eu já identifiquei que ocorreu um erro, certo? Eu vou ajustar e passo lá para o sala de aula. Pode falar, Pauliane. É Pauliane, né? O senhor não passou o 3 para o primeiro membro, ele não vai positivo não inverte o sinal quando troca de membro? Então, porque nessa relação aqui, tu tá falando quando pega o y no caso x menos 3, né? Isso. Nesse caso aqui, ele está numa relação de multiplicação. Não houve uma mudança de lado, no sentido de trocar de lado. É como se fosse meios pelos extremos, entendeu? Ele passou para o outro lado, mas ele passou multiplicando. E o y, ele foi para onde estava o x menos 3. Entendeu? Então, é como se tivesse só trocado na relação de multiplicação. Entre um foi para um lado, outro foi para o outro. Mas não houve uma troca de fatores de um lado para outro necessariamente. Ele estava, por exemplo, ele estava aqui no denominador, né? Ele passou a ser numerador, né? E o y, que era numerador, passou a ser denominador. Entendeu? Por isso que a gente não faz essa troca de sinais. Ok, obrigado. Agora, se eu tivesse substituído, por exemplo, o y pelo 1, nessa troca, o y ia negativo e o 1, quando passasse para o outro lado, iria negativo. O y passaria negativo e o 1 passaria também negativo para o outro lado. Mas nessa relação aqui, como se fosse mesmo pelos extremos, não acontece essa substituição de sinais. Tá joia? Ok. Tá joia. Tá. Obrigado. É isso. Estamos aqui para isso. Bom, pessoal, é isso. A gente finaliza aqui, são 8h20, deu aí aproximadamente. Eu queria minimizar o tempo, né, da aula, mas não tem como, né? A gente sempre fica com esse tempo de quase 2 horas de aula aí. Eu acho pesado para quem realmente não assiste, porque quando a gente está assistindo, está participando, está contribuindo, a gente vai se envolvendo, né? Mas depois, para a gente assistir, fica pesado. Mas tem problema não. Bom, pessoal, é isso. Eu vou ajeitar o exercício 4 e 5, certo? Aí vocês fazem depois, como exercício mesmo, como atividade, e aí a gente vai trabalhando isso aqui. Na próxima aula, a gente vai trabalhar a função de segundo grau, certo? Função assim, crescente e decrescente, certo? E aí a gente finaliza o conteúdo, tá bom? Bom, espero que tenham gostado. Hoje não tivemos tantas pessoas, tivemos 12 pessoas, tiveram algumas pessoas que tiveram dificuldade aí para entrar,
não conseguiram realmente entrar, certo? Desde já, peço desculpas a quem não pôde entrar, eu tentei fazer. Não tem problema não, Joyce. Tentei de tudo para fazer com que as pessoas entrassem. Pauliane conseguiu entrar, né? Graças a Deus ela conseguiu entrar. Eu não sei se tiveram mais pessoas que conseguiram entrar. Tentei fazer aqui de tudo para que vocês... Boa noite, pessoal. Então, eu tentei fazer de tudo para que vocês pudessem entrar. Quem não conseguiu entrar, peço desculpas, né? Meu nome e nome da instituição, certo? Porque são eventualidades que a gente muitas vezes não está... tenta de alguma maneira fazer com que as coisas aconteçam, mas infelizmente às vezes não acontece como a gente deseja. Então, muito obrigado a todos que participaram. Somos 11 hoje agora, neste exato momento, né? Algumas pessoas já saíram. Muito obrigado, tá certo? Uma boa noite para vocês e conto com a participação de vocês na quarta-feira, tá bom? Então, fiquem ligados, daqui a pouco eu estou colocando essa aula lá no YouTube. Tchau, pessoal, muito obrigado, uma boa noite. Até quarta-feira que vem. Tchau, professor. Tchau, velho.